Entre gerações, estratégias para um mercado mais diverso, preparado e competitivo. Esse é o primeiro painel, ele já começa com um questionamento daqueles, tá? Que provoca uma tremenda reflexão. Quais caminhos o mercado tem trilhado para reter novos talentos e valorizar os profissionais com mais vivência, com mais experiência? A gente discute, a partir de agora, os desafios e as oportunidades de integrar aí gerações diferentes no ambiente de trabalho, especialmente em funções operacionais ou de liderança. O bate-papo é sobre diversidade, inclusão, qualificação, competências digitais e socioemocionais. E é claro, como que tudo isso fortalece a competitividade do comércio. Keila, querida, que bom que você permaneceu por aqui, tá? Não deu tempo nem de descer para tomar uma aguinha. Para participar dessa conversa, além da Keila maravilhosa, a gente convida Nadim Donato, presidente do Sistema FEComércio Minas, nossos parceiros aí na elaboração da pesquisa realizada pelo Datatempo. Neste painel, a gente também conta com o Leandro Souza Pinho. Ele é superintendente de recursos humanos na Organização Verde Mar, participante do Conselho Deliberativo da ABRH-MG e especialista em gestão de pessoas, desenvolvimento de talentos e cultura organizacional. Convido ao palco Eliane Ramos Vasconcelos Paes, que soma mais de 3 décadas de experiência em gestão estratégica e desenvolvimento organizacional. Ela é vice-presidente da Asseminas. E para finalizar, né, esse timaço de peso, Davi Ventura Braga, presidente da ABRH e CEO da Prime Talent, com vasta experiência em Executive Search e avaliação de executivos. É conselheiro de administração do Child Fund Brasil e VP do Conselho de RH da Asseminas. Davi foi o que mais testou o meu inglês aqui nos últimos, sei lá quantos anos, viu, Davi? Vou te falar. Todo de vocês, o palco e o microfone, meninos. Bom, gente, então a gente está aqui numa continuidade. É bom que a gente vai pegar o gancho dessa dificuldade das contratações que o comércio tem vivido. Não só o comércio, né? A indústria, os serviços. Mas antes eu queria fazer uma breve fala aqui, porque eu queria compartilhar com vocês a alegria da gente conseguir promover um seminário e expandir o debate para além das 4 linhas de uma página de jornal, para além dos 4 cantos de uma tela, porque eu acho que o papel do jornalismo ele é muito mais do que promover uma notícia. É fazer isso que a gente está fazendo aqui, gerar os debates. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui participando com a gente. E é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a este painel. Eu vou aproveitar que está quentinho aqui a informação que a Milena trouxe, né, da questão dos pontos altos e os pontos baixos apontados por quem contrata. E aí eu queria fazer um questionamento aqui. Quem aqui nos últimos 3 dias, vamos pegar esse raio aqui, né, de tempo, viu alguma plaquinha escrito contrata-se, estamos contratando, precisamos de vendedor, precisamos de caixa, né? Pois é. Então eu quero trazer esse tema aqui e vou começar esse debate com o Nadim. Nadim, como que está a situação do comércio e como é que essas diferenças geracionais elas vão impactar também nessa contratação? Porque a gente vê essas placas o tempo inteiro. Qual é a realidade e como é que está esse manejo da contratação de geração Z, de millennials? O que você compartilha aqui conosco? Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns pelo tempo, pela necessidade de discutirmos isso. É um assunto muito importante para nós, um assunto quente agora, né, do momento. E parabéns, Datatempo, pela pesquisa. Eu acredito que nós temos uma faixa de baby boomers que não acreditam que eles têm mercado. A Federação do Comércio agora fez um trabalho muito grande, chamando os 50+, e aí eu não sei se é geração X ou
Baby Boomers, porque eu achei que era X agora. É X. Eu vi ali sobre Baby Mais Boomer. de 61 é Baby Boom. Aí, nesse contexto, nós chamamos a população que tenha 50 anos, 60 anos, 70 anos, para que ela volte para o mercado, porque acontece uma coisa muito interessante. Primeiro, ela não vai ao mercado porque ela acredita que ela já perdeu o emprego para o jovem. E segundo, ela não vai ao mercado porque ela também não tem a disposição de bater de porta em porta, seja no comércio, no serviço, para procurar emprego. E aí nós fizemos um feirão, a semana S, e tivemos contratações de pessoas de 62, 73 anos, e foram assim expectativas muito boas. Então, nós temos essa questão dos baby boomers, que eles não acreditam, e também o próprio empresário, não vou contratar porque ele não quer trabalhar. Não é isso. As pessoas precisam trabalhar, independente da idade. Tem gente que tem força, não interessa a idade, vocês sabem disso. São pessoas altamente produtivas que a gente está tentando buscar no mercado. Já os jovens, a geração a geração Z, ela tem uma questão que ela vem do primeiro emprego. É por isso que a pesquisa informa aqui que o primeiro emprego, ele não sabe muito bem o que quer, ou então ele sai depois. Foi a explicação que o rapaz deu aqui. Só que é o seguinte, na realidade, o primeiro emprego ele é mais para um dinheiro para ele ir para algum outro lugar. Então, nós que fazemos parte do primeiro emprego de muitas gerações, eles, pelo comércio, passaram várias enfermeiras que foram ganhar seu primeiro salário para depois fazer o curso de enfermagem e ir para a enfermagem. Então, a gente tem isso no primeiro emprego. É aquela porta de entrada para que a pessoa tenha um salário e logo depois siga uma outra carreira que não seja do comércio. Eu vou aproveitar aqui, passar a palavra para o Leandro, que é do setor supermercadista e sofre imensamente com essa questão. Eu queria que você explicasse. Inclusive, ele me contou recentemente que fez um feirão também. Então, os feirões têm sido uma ferramenta, é uma forma diferente. Antes, a pessoa levava o currículo e agora as empresas que querem contratar estão levando o emprego. Então, explica um pouquinho para a gente, Leandro. Já pode fazer uma análise também desses pontos altos e baixos por gerações. Até lembrando aqui, gente, que na pesquisa DataSola, que a Milena ouviu sem lojistas, é curioso que o mesmo ponto alto para a geração Z, que é habilidades com tecnologias, é pontuado como ponto baixo para as outras gerações, para a geração mais velha. Então, tem essas peculiaridades e eu quero que o Leandro tanto explique essa questão do feirão, que eu acho muito interessante, como fale um pouquinho também. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Que bom que a gente está discutindo um tema tão atual e tão necessário. Mas sobre o mutirão, inicialmente, já mudou. Antigamente, a gente fazia o anúncio da vaga e tinha filas de candidatos. Hoje, é o contrário. Nós vamos até os bairros, nós fazemos feirões em locais específicos. As empresas têm se movimentado para o encontro dos candidatos. É o que tem gerado mais resultados. É uma boa prática que tem funcionado para a gente não só aguardar, mas também levar quais são os diferenciais da empresa para o candidato poder escolher pertencer. Eu acho que isso é interessante falar, que hoje os candidatos estão escolhendo qual empresa ele quer pertencer, por que eles devem pertencer ali, quais são os benefícios, aonde isso tem a ver com o projeto de vida deles, por mais básico que seja a atividade. E isso é uma mudança de paradigma também que tem seu aspecto positivo, por sinal. Já sobre gerações, eu fico muito feliz porque esse tema já é antigo junto com a gente. Nós temos aqui mais de 1.000 pessoas acima de 50. A gente tem um projeto chamado Talentos da Maturidade. E o varejo, já há muito tempo, é o grande empregador do primeiro emprego. A gente está falando sobre isso aqui agora e é algo que a gente vive na pele há muito tempo e sempre foi um desafio. As pessoas entram, não continuam. As pessoas entram, não têm... A empresa tem que mudar, ela teve que pensar em soluções para esse público e a gente pensou em várias. A gente tem curso personalizante interno. As pessoas têm que entender, na medida que ela chegou aqui, quais são as possibilidades dele de ter uma nova profissão, qual a possibilidade dele crescer também na mesma função ou em outra atividade. As empresas precisaram se movimentar. E isso também é positivo para o mercado como um todo.
A gente saiu daquela ação simplesmente de abrir suas vagas e venham para a nossa política, e a gente precisou fazer movimentos de mudança cultural para atender essa questão da geração, que, por sinal, é muito saudável. Então, hoje, numa empresa que tem 5.000 funcionários, nós temos 1.000 pessoas acima de 50 mais, e temos outro grupo, que são várias gerações, a gente convive com a sociedade na organização, que, por sua vez, é múltipla, e quanto mais nós podemos exercer e possibilitar as pessoas serem quem elas são, com as realidades que ela tem, e ter um ambiente que é propício com as competências que elas possuem naquele momento, melhor vai ser o resultado, que, por sinal, é o objetivo de qualquer organização. Então, eu vou aproveitar agora para perguntar para a Eliane exatamente sobre isso, essa convivência, né, das 4 gerações. Para criar uma cultura organizacional, assim, um ambiente onde exista, de fato, troca, eu quero que você comente um dado que a gente observou nesse levantamento que nós fizemos, que é sobre a dificuldade de obedecer ordens. Era muito curioso porque isso aparece tanto para dos mais novos em relação aos mais velhos, achando que talvez a ordem do chefe mais velho seja ultrapassada, como no contrário, né? A pessoa mais velha fala: quem é esse pirralho que vai me dar uma ordem? Então, isso acontece, e aí eu queria, Eliane, que você trouxesse um pouco, assim, como para romper esse desafio, né? Qual que é o desafio e quais as ações das lideranças, da gestão, para conseguir conciliar e tornar esse ambiente aí produtivo, né, de troca. Muito obrigada pela pergunta. Parabéns ao Tempo por esse debate, sempre trazendo debates. O caderno ficou maravilhoso. Parabéns pelo caderno. Parabéns à Rede Feluma. Um prazer estar aqui com vocês, com esse tema tão importante. Vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de gerações, eu não gosto muito também de separar por gerações. Por quê? Eu acho que eu posso trazer um exemplo meu mesmo, que eu acho que eu sou uma geração Z da minha época. Por quê? Eu abandonei a minha carreira tradicional de emprego e fui empreender com tecnologia e gestão de pessoas com os meus 20 e poucos anos. Então, ou seja, eu fui uma geração Z da minha época. Mas eu tenho um trabalho constante aí de 30 e poucos anos. Eu acho que para fazer essa mudança é preciso muita coragem. Hoje de manhã eu estava no evento, até o Nadine estava lá no evento, e foi um painel que eu fiz até com o Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. E a gente tem uma palestrante aqui, a Renata, que ela cantou, ela dançou e ela fez uma palestra. Gente, que as pessoas choraram no final. As pessoas todas estavam emocionadas. E eu acho que eu queria trazer esse tema, porque eu acho que tem muito a ver com isso. Quando ela terminou, eu falei assim: liderança é isso. Liderança é tocar o coração das pessoas. E talvez o problema não seja da geração, da idade, de aceitar ordens ou não. O problema talvez seja da liderança, de ter essa liderança inspiradora em qualquer idade que seja. Uma liderança que a pessoa vai fazer aquilo, que ele vai dar a ordem, mas não é o comando e o controle dar uma ordem, você tem que fazer isso. Como é que você acha que a gente pode construir esse projeto juntos? Trazendo a pessoa para o processo da tomada de decisão, que aí é completamente diferente. E eu acho que isso independe. Isso é da liderança, isso é nato da pessoa. E é isso que a gente está precisando. A gente precisa de líderes, seja nas organizações. A gente tem uma escassez muito grande no mercado de talentos, né? Quando você estava assustada ali, quando falou, mas como que quando o Leandro falou que agora vocês que vão atrás, não tem mais aquela fila, você falou, mas como? É uma escassez de talentos que existe. Não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. E quando a gente traz para esse mais jovem, eu acho que o grande problema é que o mais jovem, ele, da minha geração, era mais difícil chegar ao salário mínimo, era mais difícil chegar a uma posição. E o mais jovem, ele já consegue isso com uma facilidade. Ele está ali na faculdade, a gente está aqui numa faculdade de medicina, ele vai vender um doce, tem as redes sociais que ele vai trabalhar, tecnologia, porque ele já nasce digitalizado, ele já nasce com esse letramento digital muito grande. E daí, talvez, né, Leandro, ele não vai querer algum tipo de cargo que vai comprometer a saúde mental dele. Você viu a saúde mental? Gente, agora eu fiquei impressionada. A Renata é psicanalista também. Quase 70% não faz terapia. Eu fiz terapia a minha vida inteira. Quando comecei a psicologia, a primeira coisa. Porque se a gente vai lidar com o outro,
Gente, se a gente não estiver bem com a gente, como é que eu vou conseguir ser esse líder para o outro, dar uma ordem para o outro? Eu vou ser autoritária, eu vou ser mal educada, eu vou ser grossa com esse outro, eu não vou trazer ele para o processo. E aí as coisas não vão acontecer. Ele pode até fazer, obedecer, vai virar as costas e falar, não é isso que eu quero, não é essa empresa que eu quero. Porque as pessoas, normalmente, independente da idade, eles não vão sair de uma empresa, pedir demissão de uma empresa pela marca da empresa. Eles vão pedir daquele líder, daquele ambiente que eles não conseguem mais. E a pesquisa mostra isso. As pessoas estão buscando qualidade de vida. Independente, porque a Covid só vem nos mostrar, olha, de repente tudo pode mudar. O que é essencial para você? A sua saúde mental, a sua qualidade de vida, ou você suportar pessoas que são tóxicas na sua vida, pessoas que só fazem mal para você? Gente, diga não para esse ambiente, para essas pessoas. Isso é fundamental. Isso é exatamente o que a pesquisa mostra. A pesquisa mostra o nível de tolerância menor da geração Z. Por isso que eu trouxe no começo, falando assim, o que a gente tem também a aprender. Porque muitas vezes a geração Z ela fica com uma fama de exagerada, de impaciente. Mas vamos refletir. Descomprometida, não Descomprometida, acho isso. tanto que... Eu não acho. Tanto que eu acho que nós temos que aprender uns com os outros, umas gerações com as outras. E aí eu vou perguntar para o Davi aqui do desafio da gestão de fazer esse orquestramento. Porque eu estava pensando aqui, se as duas responderam que têm dificuldades em receber ordem, tanto os mais velhos, ordem dos mais novos e vice-versa, será que o problema então é a liderança, é a gestão? Como que orquestrar isso daí? Maravilha, Keila. Boa tarde a todos. Parabéns, Keila, por esse painel. Parabéns, Jornal Tempo, por essa iniciativa. Extremamente importante porque a gente vive uma fase onde as 4 gerações, quer queira, quer não, estão trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Com mudanças substanciais nas relações humanas, substanciais nas organizações e no desejo, claramente, alguns comportamentos, eu sou sempre receoso de categorizar as pessoas pela geração, senão a gente coloca as pessoas dentro daquela caixinha. E assim como a gente vê, às vezes, gerações baby boomers, com a idade mais avançada, extremamente conectadas, com vigor, a gente também vê gerações mais novas, às vezes, extremamente desmotivadas, desengajadas. As pesquisas, inclusive, mostram muito isso, o grau de desengajamento, às vezes, de profissionais. E isso indifere da quantidade, da geração a qual a gente esteja falando. E, inclusive, comportamentos. Nós, na Prime Talent, contratamos executivos. O que era um comportamento, às vezes, da geração Z, de buscar essa tal qualidade de vida, e a pesquisa deixa isso muito claro, as gerações mais avançadas, cada vez mais elas querem produzir sim, trabalhar bastante sim, mas viram que é possível almoçar com seu filho, levar a almoçar com a esposa numa semana, e a gente precisa romper nas organizações a cultura do poder e controle, que é muito frequente na maior parte das organizações, para uma cultura de performance. E essa geração, a geração Z, ela está muito mais disposta a questionar, com muito mais veemência, com muito mais informação. Seja para obter informação, seja para propagar esta informação através dos meios digitais. Então, liderar está cada vez mais complexo, viu, Keila? Primeiro porque nem sempre as pessoas que estão nas atuais cadeiras de liderança foram preparados para... Nem sempre elas têm competências e habilidades para tal. Uma coisa é você querer ser líder, outra coisa é você poder ser líder. Porque ser líder você precisa cuidar, como a Eliane muito bem colocou, você precisa tocar o outro para que o outro produza e entregue o resultado. Inclusive, quando você vira líder, a grande virada de chave é exatamente você para de fazer o seu e tem que motivar, engajar, porque aí você começa a engajar. O falso, eu sempre sou contra o reter. As empresas precisam reter seus talentos. Você retém presos. Você precisa engajar pessoas. Engajar as pessoas enquanto elas ali estão. Então, o líder ele precisa fazer esse trabalho de mostrar essa importância, mas... Primeiro, ele precisa mostrar o que é a liderança. Que exemplo que nós, geração X, baby boomers, estão dando para as próximas gerações. Muitos divorciados, workaholics, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, pálpebra tremendo. Que exemplo, às vezes, está sendo dado. E aí,
Por isso, os números mostram que, às vezes, é uma geração que está querendo empreender, né? Tudo com nem 8 nem 80, né? Você não precisa também ter 6 empregos, 7 empregos, às vezes com 20 e poucos anos, porque você precisa de um ciclo, de uma estabilidade. Mas, fato é que o Brasil já passa por um problema de escassez de talentos e isso vai acelerar bastante à medida que nem sempre as pessoas dessa geração, não são todos, não querem ser líderes, né? Nesse sentido. Então é preciso fazer um trabalho não só com as lideranças, senão a conta das lideranças fica muito caro, mas um trabalho forte com a área de recursos humanos, sobretudo do líder principal da organização. O líder principal, o presidente, o diretor-geral, que não chancela a área de recursos humanos, não tem uma área de recursos humanos estratégica e, consequentemente, não tem um negócio focado para pessoas. Porque, indiferente se é a geração Z, geração X ou qualquer uma delas, todos precisam entregar resultados, ter qualidade de vida, e a vida é muito mais do que trabalhar e pagar contas, né? Muito curioso você trazer esse ponto, porque nós temos um entrevistado que virou gerente de uma loja e ele conta da experiência dele, de como ele, no começo dessa gestão dele, era um líder ruim, porque ele trouxe experiências que já vieram encaixotadas. Então, ele percebeu, ele falou, tinha hora que eu conversava com as pessoas e elas saíam chorando. Então, ele percebeu isso e ele falou uma coisa que eu achei muito marcante, que ele diz que, às vezes, você promove, e você trouxe da questão, né, da capacitação, do preparo. Às vezes, você promove, vamos pegar o exemplo dele, um vendedor a gerente, você perde um bom vendedor e ganha um gerente medíocre. E aí eu quero dividir isso com todo mundo aqui. Eu quero que cada um, vamos fazer uma rodada, né? Quero começar aqui pelo Nadim. Como que é essa questão da capacitação, do treinamento? Porque às vezes acontece também das pessoas serem promovidas ou assumirem cargos pela escassez, né, de mão de obra, sem o preparo. Confesso a você que isso aconteceu comigo na empresa. Eu tinha uma excepcional vendedora, porque normalmente você dá a chance às pessoas que trabalham com você de crescer dentro da empresa. E eu tinha uma excepcional vendedora que se mostrou ter a qualidade de gerente e eu a elevei ao cargo de gerência da loja. E ela tocou um período, mas você sentia que ela estava exagerando naquilo da capacidade dela. E acabou que eu perdi uma excelente vendedora e uma gerente. Então, assim, é difícil, não é fácil. Isso eu sei que é difícil para todos que trabalham com os outros. Às vezes, que você falou, a liderança é difícil, às vezes você erra também, até elevando pessoas de cargo que a pessoa também quer. Mas uma coisa é a capacidade, se dá ou não para aquilo. Então, isso acontece no mercado. Eu queria também falar uma coisa importante. A maioria dos empresários do comércio não treinam seus funcionários. E por quê? Com medo de perdê-los. Essa é uma situação real, incrível, mas é realidade. É uma grande incoerência. Isso. E muitos dos funcionários do comércio de bens, serviços e turismo não vão fazer um curso. E eu provo. Por quê? Se vocês entrarem no site do Senac ou do Sesc, todos os cursos hoje do comércio, nós estamos dando gratuitamente em tempos reduzidos para que a pessoa possa trabalhar ou não. E não tem gente para fazer curso. E é gratuito. Era um curso que custava R$2, R$3 mil. O curso de cozinheira é R$5 mil num período longo. Nós reduzimos ele em 3 períodos para a pessoa trabalhar, mas ele é gratuito. Quantas cozinheiras nós conseguimos? Poucas. A mesma coisa para garçom. Então, acho que isso é um pouco cultural do brasileiro, é não querer aprender. Infelizmente, existe esse lado ruim, tanto do empresário, tanto do lojista, daquele empreendedor, quanto para ele também, não é só para o outro, não. Ele também deixa de se qualificar ou requalificar. E aí? Nossa, isso é triste, porque
A gente sabe que isso... eu falo muito, olha, se você quer ter sucesso na sua carreira, não delegue para a empresa. Você tem que buscar se apropriar, ser protagonista da sua própria carreira, não colocar a culpa no outro. Porque é muito fácil a gente culpar sempre o outro. A própria psicanálise já fala, é muito fácil. Mas... quando você não se apropria da própria carreira, buscando esses cursos gratuitos, um curso que custava 2, 3 mil, se você não está buscando seu desenvolvimento, é o lifelong learning. O desenvolvimento é extremamente importante. E aí, quando as pessoas chegam na faixa dos 50, 60 e falam, como é que eu vou repensar minha carreira? O que você fez de repertório para repensar na sua carreira esse tempo inteiro? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer o tempo inteiro, porque as coisas mudam. As coisas mudam e a gente, de repente, se depara com uma frustração, um sofrimento muito grande, porque eu não consigo, eu não fiz o desenvolvimento da minha carreira, eu não cuidei da minha carreira. E cuidar da carreira não é só quando você precisa de um emprego novo, é cuidar constantemente. Você tem que fazer isso. Isso que vocês falaram também, esse outro ponto, é muito... às vezes a gente perde, né, um bom vendedor e não ganha essa boa gerente. Por quê? Porque ele não tem aquelas características comportamentais, que são as características socioemocionais, o estilo do perfil da pessoa. Ele pode ser um bom vendedor, mas ele não tem essa capacidade da liderança, essa capacidade de inspirar, essa capacidade de cuidar do outro, enfim... Colocar a pessoa certa na função certa é extremamente importante. Mas, mais que isso, naquela empresa e com aquela liderança certa. Então, o desenvolvimento é constante, cuidem da própria carreira, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem que, às vezes, a gente quer promover a pessoa pelo tempo de casa, e não pensa que ela... Será que ela quer isso? Será que é o desejo dela também? Porque algumas vezes, outro dia eu estava numa grande empresa e, olha, era um processo de sucessão para o CEO dessa empresa. E a gente estava participando, e tinha algumas pessoas cotadas. E numa das entrevistas que eu fiz, que era um possível sucessor, que a empresa já estava mapeando, ele não tinha esse interesse. A vontade dele era, daqui 1, 2 anos, ele mudar para a beira-mar, ter a casa dele, fazer algumas viagens. Ele já tinha outro. E a empresa não parou para escutar o que ele queria. Gente, ele estava ali como possível sucessor do CEO, mas não era o que ele queria, não era o desejo da pessoa. Então, a gente tem que respeitar muito, né, esse desejo, esse propósito. Por que eu faço o que eu faço? Cada um é um. A gente sabe que cada um tem os seus pontos fortes, os seus pontos de atenção. E trabalhar o autoconhecimento é extremamente importante. Quem sou eu? Quais são os meus pontos? Onde que eu quero chegar? Mas não delegue esse sucesso para o outro, né? Se aproprie dessa própria carreira. Eu acho muito importante. Com certeza, Eliane. E um desafio do varejo especial é dar sentido para o trabalhador daquela formação. A gente tem uma escola de líderes para liderança, então um líder hoje, por mais que ele tenha interesse, e o projeto chama Projeto Potenciais, então um outro líder vai indicar, ele vai passar por uma bateria de testes, inclusive testes de renome aqui internamente, ele vai ser avaliado por uma outra liderança e ele vai ser preparado antes de assumir. O que acontece, felizmente a empresa do trabalho hoje me permite esse percurso. A grande maioria das pessoas, pela ansiedade de colocar, a gente teve que provar com números e com dados que promover sem avaliar se aquela pessoa tinha as características necessárias, promover sem dar a formação específica, era muito mais caro para o negócio, gerava muito mais prejuízo para o negócio, gerava desligamento do grupo, adoecia as pessoas que tinham a liderança não preparada, ou seja, uma responsabilidade da organização também. É claro que é do outro, a gente tem que cuidar do grupo, daquela cultura, para que ela seja saudável. Isso passa por um processo, e nós que somos de RH, nós que somos da empresa, um processo estruturado de busca de profissionais e também de formação deles. E outra coisa, talvez um ponto importante para as formações, sejam elas quais forem que a gente oferece, é trabalhar o sentido daquela formação para a carreira. Às vezes as pessoas não se inscrevem no curso, não só por uma questão que não tem interesse, porque elas não sabem o valor que aquilo vai gerar na carreira dela. Qual que é o trabalho que a gente tem de explicar para aquele grupo, dar sentido àquela formação, quando possível, e como aquilo pode ou desenvolver como profissional, financeiramente, na sua trajetória, ajudar a ficar naquela empresa ou até em outros postos. A gente não tem que preocupar em formar só para aquela organização. A gente fica brincando que a gente forma para o mercado. Não, a gente está desenvolvendo pessoas que desenvolvem empresas. É esse talvez um sentido que a gente pensa em qualquer processo de desenvolvimento humano.
Deixa eu só falar uma coisa que o Nadim trouxe, que o Leandro completou aqui, que eu acho muito importante. Quando o empresário pensa, eu não vou desenvolver esse profissional, porque quanto vai custar isso para a empresa, mas se eu vou acabar perdendo ele para o mercado. E a pergunta deveria ser invertida. Quanto custa você não investir nas pessoas que fazem parte da organização? Isso vai custar muito mais. Muito mais. Com certeza. E tem um dado aqui que mostra essa contradição, né, que fala das maiores dificuldades para a contratação, 67% aponta a falta de qualificação da mão de obra, né? Só que 75% das empresas não promovem o treinamento dos colaboradores. Então, é uma contradição. Esse dado é uma pesquisa, inclusive, da FEComércio. E eu achei bem contraditório mesmo, assim, porque se o problema é a falta de qualificação, e aí a gente trouxe esse... Agora eu consegui entender um pouco, embora, né, entender assim, né, não aceitar. E é isso, é uma contradição, porque quando a pessoa está investindo na capacitação, ela está formando uma mão de obra para o mercado, né? E eu vou trazer um outro ponto. Alguém quer fazer um complemento? Keila, eu acho que a gente está precisando voltar muito para as origens, sabe? Conversar. Outro dia eu estava dando uma palestra para alguns presidentes e a pergunta que eu fiz é: quem de vocês conversou com seus liderados nos últimos 6 meses? Quem conversou com seus líderes aqui, gente, nos últimos 6 meses? Deveriam ser todos, né? E aí a pergunta que fica é: antes de fazer, ofertar uma formação, a falta de escutativa, a falta de conversa, seja do líder, seja do liderado, para entender primeiro para entender o que ele quer, qual que é o desejo, aonde ele quer chegar, porque tem um papel que é da empresa, mas tem um papel que é do profissional, né? Por outro lado, a maior parte das pessoas que estão dentro das empresas não conhece qual que é o plano estratégico e aonde o trabalho dela impacta na entrega final do resultado, né? A senhorinha do café tem uma entrega estratégica para fazer. A pessoa da faxina tem uma entrega estratégica. Até o presidente, cada qual no seu papel, com a sua representatividade estratégica do resultado. Então, como eu não sei qual é o impacto, e a gente olha muito sobre essa geração de impacto, propósito, impacto, tem a ver com o quê? O que meu trabalho, eu gastar 8 horas, às vezes, do meu dia, está impactando? E aí sim a gente pode começar a falar de treinamento, porque se eu sei aonde que eu vou impactar e eu sei que eu preciso melhorar minhas competências X, Y, Z, aí sim a gente começa a conectar, porque hoje a escolha, a empresa perdeu 100% do controle, né? Hoje a empresa escolhe e hoje os profissionais escolhem, então 50%. E as empresas e líderes que não se atualizarem para entender essa geração que já está trabalhando, ela não está no primeiro emprego, nós estamos falando de uma geração de 30 anos, tem muitas pessoas com 30 anos já em posições de gestão, né? Ao invés, né, de criticar, a minha sugestão é sempre entender as particularidades, mesclar, porque a geração mais velha tem suas competências, habilidades e potencialidades e repertórios, assim como os mais novos com as suas conectividades. Então, a estratégia, a inteligência é comunicar, sobretudo, entender o que cada um vai entregar. E cada um dá aquilo que tem, né? Pode falar. Eu só queria aproveitar a oportunidade de estar com tanta gente importante aqui da mídia e falar o seguinte: nós estamos no momento de discutir a escala 6x1, 5x2, 4x3, que se isso acontecer vai ser um desastre total para a economia e principalmente para os pequenos e médios. Mas, por um outro lado, esse debate é importante, que a gente precisa discutir um pouco sobre a nova maneira de trabalhar, que foi falado aqui. A CLT é uma coisa antiga, os jovens já não querem a CLT, não querem trabalhar nas leis, consolidação das leis do trabalho. E nós precisamos discutir. Tem gente que trabalha como jornalista, por exemplo, que não tem hora para trabalhar. Se explode uma notícia agora, vocês vão sair igual louco, sem hora para voltar, assim como o médico. Enfim, cada carreira, cada posição tem uma hora para trabalhar. E a gente pode discutir, sim, a hora de trabalho, e não uma questão. Então, eu queria levantar esse ponto aqui. Para nós é muito importante, porque estão discutindo dias trabalhados ou não trabalhados. Mas a gente precisa discutir a nova geração, a geração antiga,
quem quer trabalhar, quem não quer trabalhar e por quanto tempo quer trabalhar, né? Sabendo que é a escolha da pessoa na empresa que ela é. Então, só para elucidar isso. Gente, a gente está caminhando para o encerramento, então eu vou fazer uma pergunta final, que desde que a gente começou com esse projeto, ela vem me acompanhando. Se está mais difícil para os millennials, para a geração X se aposentar, quais são os caminhos para a geração Z entrar nesse mercado de trabalho? O que vai acontecer? Então eu vou lançar um quadro aqui agora, porque a Zaccaroni já está posicionadíssima, me olhando de banda. Então eu vou falar, assim, em 30 segundinhos para cada um. Vou começar pelo Leandro. Valendo. 29. Olha, 29, hein, gente? Essa opressão que é bom, estou acostumado. O que acontece em relação a essa questão da atratividade, do propósito, do sentido do trabalho, é uma questão que a gente tem que trabalhar nas organizações. A forma de chegar até essa geração e continuar atraente. O Davi falar que não retém, a gente não tem que reter ninguém mesmo, não. A gente tem que trabalhar o desejo de pertencer. Quanto mais a gente trabalha o desejo de pertencer nas pessoas, mais esse grupo vai permanecer, vai desejar se aposentar, seja nessa organização e outra, possibilitando uma trajetória saudável durante a empresa. Naquele momento que ela está na empresa, está bom para os dois lados, para a organização que teve alguém produzindo, para a pessoa que teve uma experiência que foi complementar na sua trajetória. E isso já é o positivo. Isso aí, obrigada. Eu já vou agradecer a participação do Leandro. Muito obrigada. É muito importante a participação de cada um. Eu vou seguir para Eliane. Olha, eu quero uma sugestão para o tema para trabalhar esse ponto que o Nadim trouxe, 6x1. É um tema extremamente importante e urgente para os empresários. Uma sugestão é para vocês, de repente, fazer uma pesquisa aí que pode ser bem interessante. Olha só, eu acho que a pessoa, a geração, independente das gerações, elas estão buscando o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, a gente tem que cuidar desse equilíbrio. E eu acredito muito que não não sei se é um equilíbrio ou que a gente nunca vai conseguir equilibrar, sempre uma coisa vai estar assim. Mas eu jogo para vocês, para cuidar desse pessoal, qual que é o lado B de vocês, o que vocês estão fazendo como desenvolvimento da carreira. O Davi trouxe um ponto da escuta ativa que é muito importante, e de você conversar com o seu liderado. Mas também converse com você. Como é que você estava? Converse com você há 5 anos atrás. Quem era você há 5 anos atrás? Converse com você, com aquele do futuro. Quem é você? Como você quer estar há 5 anos na frente? E aí você vai ter algumas respostas. Então, é tocar esse coração mesmo. E esse lado B, de cuidar, de gostar de um cinema, gostar de uma boa música. A arte, gente, a arte humaniza. Hoje a gente viu a apresentação da Renata, que foi maravilhosa. A gente sabe como que a arte é importante. Então, é uma pintura que você pode fazer, um artesanato que você pode fazer, é cantar alguma coisa. Cuide desse seu lado B, porque ele vai te fortalecer bastante no seu lado profissional. Muito obrigada, Eliane, pela sua participação. Vou passar a palavra para o Davi. Maravilha, Keila. Gente, tem espaço para todo mundo, né? Se todas as empresas, vocês estão vendo placas aí, contrata-se, tem espaço para todo mundo. Segundo, cada vez mais, né? Mais tarde iremos aposentar, qualidade de vida, estamos vivendo mais. E não necessariamente os mais velhos vão estar nas posições de liderança. Às vezes os mais novos estão liderando os mais velhos e não existe uma regra aí nesse sentido. O importante é... A gente fala tanto de felicidade no trabalho, né? A gente desponta aí o país com o maior índice de ansiedade, segundo maior em burnout, a gente só perde para o Japão, porque às vezes a gente está escolhendo posições, empresas, culturas e lideranças que não tira o melhor de nós. Então, e a gente tem que tirar o tabu, acabar com o tabu que todo mundo precisa ser líder para ser feliz. Você precisa ser feliz naquilo que você faz. Se é um analista, se é um gerente, se é um diretor, você precisa ser feliz porque é assim que você entrega o resultado. Muito obrigada, Davi. Então, a gente vai encaminhar para o encerramento da palavra final aqui do Nadim. E depois eu vou dar um até breve para vocês. Gente, eu comecei a trabalhar com 17 anos, tenho 44 anos de comércio, não aposentei até hoje. Desiste de aposentar, tá? Vocês não vão conseguir. Não vou desistir. Não, vou lutar. O INSS, olha... Bom, enfim, uma dica eu sei que é difícil, tentem guardar 10%, 15% do salário de cada um de vocês e tentem ter um bem
em aluguel. Essa é a minha proposta. Alguma coisa, uma casa, um barracão, uma loja, enfim, alguma coisa que vocês possam ter para garantir lá no futuro. Isso só depende de você. No governo está difícil. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão aqui acompanhando esse debate e falar o seguinte, né, que hoje, assim, todo o propósito da gente estar aqui hoje, no meio de tantas incertezas, o que será que vai acontecer com a geração Z, com millennials, baby boomer, vamos aposentar ou não? A gente nem sempre vai encontrar as respostas, mas a gente está aqui com o propósito de fazer as melhores perguntas para estimular, né, essa construção aí de um futuro melhor, porque a gente tem que sonhar, né? A gente tem que ter esperança. Então é isso, muito obrigada a todos. Eu estou encerrando o painel.